como eu quase fui deportado das Maldivas, tudo o que aconteceu e algumas dicas para evitar com que você passe perrengues parecido comigo nas suas viagens internacionais. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015 e em todo esse tempo viajando, desde antes de 2015, inclusive como viajante, mais de 400 voos, eu até hoje só tive 2 perrengues grandes com imigração. O primeiro deles aconteceu na Nova Zelândia, e eu já tenho um vídeo que eu contei sobre esse perrengue, inclusive com a imigração de lá. Mas hoje eu quero te falar sobre um perrengue que eu tive com a imigração das Maldivas. Se você não sabe, Maldivas é um conjunto de ilhas perto da Índia, que é um país que tem várias regras rígidas. Por exemplo, você não pode entrar com álcool lá e que às vezes pode embaçar com alguns turistas que estão querendo ir para as ilhas. Eu queria te contar o que aconteceu, queria te contar como que eu, enfim, consegui entrar no país sem ter problemas e queria no final, inclusive, te dar algumas dicas de como se comportar quando a gente passa por imigração, algumas coisas que seria interessante você levar em consideração para evitar perrengues parecidos com esse que eu tive. E aí, acho que para começar a história é importante você saber que eu gravo esse vídeo de Dubai. Eu tenho um visto de nômade digital em Dubai, consequentemente, eu passo boa parte do meu tempo em Dubai. E aí, no mês de setembro, que é o mesmo meu aniversário, eu pensei, por que não ir para algum lugar aqui perto de Dubai para comemorar meu aniversário? E foi aí que uma semana antes eu acabei comprando uma passagem para as Maldivas. As Maldivas ficam bem perto de Dubai, são cerca de 4 horas. E eu resolvi ir para lá porque as milhas estavam muito baratas. Então eu consegui uma passagem com milhas da Smiles. Falei, por que não? Vou passar um tempinho, vou passar um final de semana nas Maldivas. Fui lá, comprei a passagem então uma semana antes. Como é perto de Dubai, eu tenho um lugar aqui onde eu posso deixar as minhas coisas, eu acabei deixando todas as minhas coisas grandes aqui, coloquei uma mochila nas costas e fui para as Maldivas. Reservei hotel e tudo mais para passar um final de semana lá. O que aconteceu? Fiz o meu check-in online, embarquei na aeronave, voo de 4 horas, cheguei nas Maldivas, peguei a fila para carimbar o passaporte, carimbaram o meu passaporte tranquilo. Quando eu estava saindo da parte de pegar as malas, eu não tinha mala nenhuma para pegar, então eu fui saindo dessa área. E aí uma pessoa me parou e perguntou, tá, cadê sua mala, senhor? Tipo, você não vai pegar sua mala? Eu falei, não, eu não tenho mala, eu tô indo tô vindo aqui para ficar somente 4 dias e vou ficar pouquinho tempo. E foi aí que a treta começou a acontecer. Bom, o que aconteceu foi que a agente de imigração, ela me chamou pro cantinho e ela pediu para tirar a mochila das costas, passar a mochila das costas no raio-x e ela começou a me fazer um monte de pergunta. E aí, assim, entre as perguntas e entre as tretas que estavam acontecendo ali, basicamente ela começou então a me perguntar por que eu estava indo para as Maldivas. Eu falei, tô vindo aqui para passar um final de semana e tal. E ela começou a estranhar por que um brasileiro lá do Brasil, daqui dá quase 20 horas de voo, se a gente for ver, tá vindo para as Maldivas para passar somente 4 dias. E eu tive que explicar para ela que eu estava indo para passar um final de semana, que eu tinha a reserva do hotel, mostrei a reserva do hotel tudo certinho, e que eu morava em Dubai, que eu tinha um visto de residência em Dubai. Ela achou muito estranho esse caso de ter um visto de residência em Dubai. Ela começou a folhar ali meu passaporte e tudo mais. E assim, o meu visto de residência em Dubai, ele é um visto específico para nômades. Então ele é um pouquinho diferente de um visto normal que é aplicado para qualquer outra pessoa que reside aqui, porque geralmente está escrito a profissão da pessoa, está escrito quem que é o empregador. Nesse meu caso, o meu empregador é o Departamento de Turismo de Dubai e o meu cargo é empregado, então não tem um cargo específico. Então ela achou muito estranho e ela começou a me encher de pergunta. Entre essas perguntas, inclusive, ela perguntou se eu tinha como comprovar que eu tinha realmente uma empresa. Então eu falei que tinha uma empresa no Brasil. Ela perguntou, tá, mas então prova sua empresa aí, mostra um cartão de visita da sua empresa. E aí, neste momento, que complicou um pouco minha vida, porque eu estava sem internet naquele momento e eu não tinha um cartão de visita. Eu não carrego o cartão de visita da minha empresa. Então foi um momento ali meio tenso, ela começou a fazer mais um monte de pergunta e no meio disso tudo, eles estavam falando o idioma local lá das Maldivas. E isso acaba deixando a gente um pouco mais nervoso, né? Porque eles olham pro teu documento, falam no idioma deles, tinha 2, 3 pessoas ali me atendendo. E aí, começou a ficar uma situação bem complicada. No meio de tudo isso, eles querendo que eu comprovasse que eu trabalhava e que eu realmente não estava indo lá, sei lá, para transportar droga, alguma coisa assim. E aí chegou no momento que eu não sabia mais o que fazer. Eu pedi pro cara que estava do lado dessa assessora da imigração e falei para ele, aí entra no teu celular, então no meu site e veio com que eu trabalho. E aí ele entrou no site, no fdo.digital, que é meu site, lá tinha a minha foto, tinha o que eu fazia.
Então ficou um pouco mais fácil de mostrar para eles que pelo menos eu tinha uma empresa. Óbvio que eles tentaram procurar uma versão em inglês, não tinha versão em inglês. E eles acabaram, enfim, entendendo um pouco mais ali. Então ali foi um pouco mais tranquilo. Bem, vasculharam absolutamente tudo que eu tinha na minha mochila. Sorte que só tinha roupa limpa, então foi um pouco menos tenso para eles, eu poderia te dizer. E eles embaçaram um pouquinho com 3 medicamentos que eu estava carregando. Eu tenho alguns comprimidos para dor de cabeça, para dor no estômago, alguma coisa. Se eu tivesse dor de barriga, então eu acabo levando alguns medicamentos. Então eles acharam meio suspeito, eles ficaram um pouco reticentes quanto a esses medicamentos. Bom, pergunta vai, pergunta vem. Até que, aparentemente, eles entenderam que realmente eu não estava lá fazendo nada de errado. Eles chegaram até a perguntar se eu tinha recentemente passado por países africanos. Eles olharam todos os carimbos, todos os lugares que eu fui, e eles acharam muito estranho. E aí, depois de tudo isso, eu já estava praticamente desistindo, já estava pedindo para me colocarem no avião e me devolverem. Tipo, já que vocês não vão deixar eu entrar aqui, me devolvam para Dubai, que eu vou para casa, não tem problema nenhum. Mas aí, enfim, respondendo várias perguntas, enfim, estando lá, eles verificando tudo, eles, enfim, deixaram eu entrar no país. E aí, gente, por que isso talvez tenha acontecido? Bom, eu considero que foram alguns fatores. O primeiro deles é que eu estava viajando sozinho. Então, eu viajando sozinho, por um curto período de tempo, sem bagagem despachada, comprei a passagem poucos dias antes e ia ficar pouco tempo lá, provavelmente isso gerou muita suspeita. Não sei se vocês sabem, mas as companhias aéreas elas são dedo duro quando você faz uma viagem. Então, se você gerar uma certa suspeita, eles já emitem alertas, ou a própria imigração já olha para a lista de passageiros e, baseado nisso, eles já meio que sorteiam algumas pessoas ali que podem ser suspeitas. Se você já assistiu aqueles programas de aeroporto e tudo mais, você vai ver que tem muita treta que acaba acontecendo no aeroporto. Muitas delas eles já sabem pelo comportamento da pessoa. Então, inevitavelmente, o que eu acho que aconteceu, pelo meu perfil de viagem, pelo jeito que eu estava indo para lá, provavelmente eles suspeitavam que eu estava carregando droga ou fazendo alguma coisa ilícita, alguma coisa relacionada a isso. Tá? Então, provavelmente foi isso. Obviamente que no momento que eles me liberaram eu não ia perguntar, eu cheguei até a pensar em perguntar o que podia ter sido que eles fizeram eu ir para essa entrevista, mas obviamente eu só queria guardar minhas coisas e ir embora, não gerar mais nenhuma treta. Então, mas provavelmente isso aconteceu. Não sei se quantos de vocês sabem, mas as companhias aéreas elas podem sim informar esses dados. Então, consequentemente, eu acho que eles já estavam me esperando lá, que fui um dos primeiros a sair, mas eles já estavam meio que de olho ali, me chamaram, fizeram entrevista. Obviamente, não acharam nada. Eu estava completamente ilícito, então não tinha problema algum. E eles me deixaram passar. E aí, posto isso, eu queria te dar algumas dicas, assim, baseado nesse perrengue que eu tive, que eu quase não consegui entrar nas Maldivas, algumas coisas para você considerar nas suas próximas viagens, seja como turista, seja como nômade, seja viajando sozinho, com outras pessoas. Eu acho que tem algumas coisas importantes para você levar em consideração e evitar problemas. Ou, se você cair nesse filtro de fazer entrevista, você não ficar tão nervoso, ou você não ter tanto problema. Primeira coisa é que muitos países têm regras muito restritas. Então, assim, é legal você sempre pesquisar. No caso das Maldivas, eu sabia que não podia entrar no país com bebida alcoólica. Então, isso é uma coisa que eu cuidei bastante, enfim, já sabia que não podia, então ok. Isso é uma coisa que provavelmente, se eles tivessem pego na minha mochila, eu iria ser deportado na mesma hora. Então, olhem sempre para as dicas. No caso das Maldivas, é um país muçulmano, então tem várias regras, eles são muito chatos. Então, é uma coisa importante de você saber que pode, sim, ser um empecilho, às vezes, para você até entrar num país, como as Maldivas, por exemplo. A segunda coisa, isso é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, mas eu tenho que dizer que pode ser um problema. Não viajar com bagagem despachada. Tem muita gente que vai para a Europa, para os Estados Unidos, somente com uma mochila, ou com um mochilão, e às vezes não quer extraviar a mochila, a mala e tudo mais, e acaba levando uma mala só. Queria te falar que as companhias aéreas elas têm esse controle e a imigração ela olha para isso. E provavelmente vai gerar muita suspeita. Uma pessoa que está indo para um país e diz que vai ficar um mês ou alguma coisa assim e só tem uma bagagem que está levando junto com ela dentro da aeronave. Então isso pode gerar sim suspeita. Foi um dos motivos pelos quais eu acho que isso gerou suspeita, porque eu estava indo para as Maldivas, que é longe pra caramba do Brasil, segundo eles. Eles não entendiam que eu estava vindo de Dubai. E, consequentemente, eu estava indo só com uma mochila. Soou muito estranho e, consequentemente, isso deve ter acendido um alerta lá para o pessoal da imigração. Então, se você vai para fora, se você vai passar muito tempo, tome cuidado, porque se você for somente com uma mochila, somente aquela mochila com algumas mudas de roupa para passar um mês, talvez, sim, você vai ter problemas na imigração. Terceira coisa que eu queria falar é cuidado com passagem em cima da hora. Eu comprei a passagem em cima da hora, uma semana antes.
E eu acho que isso também foi uma coisa que despertou bastante o interesse da imigração lá das Maldivas. Por que esse cara decidiu, em cima da hora, vir para as Maldivas, passar somente 4 dias, sem mochila, sozinho e tudo mais? Então, isso provavelmente gerou uma certa suspeita. Então, qualquer coisa que fuja muito do padrão de um turista normal, geralmente pode acender esses alertas. Então é importante você ter uma boa desculpa de por que você comprou aquela passagem em cima da hora. Por exemplo, no meu caso era por causa do meu aniversário. Eu realmente estava indo passar meu aniversário, eu comprei em cima da hora com milhas e acabei indo para as Maldivas. Mas, obviamente, isso às vezes é um pouquinho complicado de você explicar para uma imigração, ainda mais em outro idioma, né? Outra coisa também que, se você for pensar, é você ficar muito pouco tempo no país pode gerar muita suspeita. Então, sei lá, digamos que você vai para os Estados Unidos passar, sei lá, 2, 3 dias. Isso provavelmente vai gerar uma grande desconfiança na imigração e eles vão tentar entender, tá, mas por que essa pessoa vai ficar só 2, 3 dias? E às vezes você vai por motivos de negócio, por trabalho, às vezes você realmente quer tirar um final de semana. Mas eu diria que se você tiver essa questão de passar muito pouco tempo, às vezes, sei lá, só um final de semana num outro país, é bom você ter uma história muito bem contada, todos os documentos, tudo bonitinho, para que você não fique nervoso, para que você não tenha problema e às vezes ser deportado. Às vezes você vai tirar umas férias de final de semana e você acaba sendo banido daquele país simplesmente pelo fato de que você não conseguiu provar por que você queria ir para lá. Então é muito importante nessas viagens diferentes, diferente da rotina de turista, por exemplo, você ter boas desculpas para explicar por que você está indo, ter todos os documentos e tudo mais. Outra coisa importante é tenha sempre, quando você for entrar no país, a passagem de retorno. Então, assim, para qualquer viagem que você fizer internacional, provavelmente no check-in do seu voo, a companhia aérea vai te pedir qual é o voo de retorno, ou seja, qual é o ticket que você tem de retorno. Se você não tiver, em muitos casos você não vai conseguir nem embarcar. Então, se você vai por período curto, vai sozinho, é importante sempre você já cumprir todas as regras. Uma das regras mais importantes para você entrar em qualquer país é você sim ter uma passagem de saída. Outra coisa importante, ter sempre comprovante de onde você vai ficar. Então, no meu caso, as Maldivas, embora tenha acontecido tudo isso, eu tinha a reserva certinha do resort que eu ia ficar, que dia que eu ia entrar, até que dia que eu ia sair. Então, isso acabou gerando um pouquinho menos de desconfiança neles. Então, é sempre importante. E eu te diria que uma coisa importante, se você quiser se sentir menos nervoso, menos nervosa, talvez ter tudo isso impresso. Então, imprime certificado de vacinação e de saúde, se for necessário, a tua passagem aérea de retorno, seguro-saúde e a hospedagem. Isso vai fazer com que você consiga provar muito mais facilmente, inclusive, que você não tem problema algum. E aí uma dica que vale até para mim, né? Ter algum comprovante de que você tem vínculos com o país de origem, ou que você tem um cartão de visita, uma empresa, alguma coisa que possa provar que você realmente não vai ficar naquele país, por exemplo. E a última coisa que eu queria te falar é não fique nervoso. Então, assim, se você não deve nada, e isso aconteceu comigo nas 2 vezes que eu fui parado por imigração, se você não deve nada, simplesmente responda as perguntas, responda da melhor forma possível e inclusive tente ser o mais breve possível. Não tente falar a mais, não tente perguntar a mais, não tente inventar a mais, porque isso pode te complicar. Então, assim, tenta ser objetivo nas respostas, tenta mostrar tudo bonitinho. Se você não deve nada, provavelmente eles vão entender que você não deve nada. E muitas vezes essas entrevistas reservadas, essas perguntas extras, eles fazem aleatoriamente para algumas pessoas. Infelizmente pode ser você que caiu, ou muitas vezes pode ser a companhia aérea que foi dedo duro e te mandou para lá, por exemplo. Mas o importante é você ter os comprovantes, você ter tudo bonitinho para você provar para a imigração que você não tem problema nenhum, que você vai sair daquele país, que você vai ficar o tempo necessário somente, que você vai ser turista, que você vai viajar e tudo mais. E lembrando no caso de nômades, né? Eu nunca posso falar que eu sou um nômade digital, que eu vou trabalhar remotamente, a não ser em países como, por exemplo, Dubai, onde eu tenho um visto específico para isso, porque caso eu fale isso, provavelmente vai gerar mais dúvidas ainda nessa imigração, e aí eu posso gerar vários problemas, inclusive de deportação, e de às vezes nem poder entrar no país, porque eles acham que eu vou trabalhar lá, sendo que na verdade eu sou nômade, enfim, não tem nenhum vínculo com aquele país. Então, assim, com essas dicas, acho que você pode evitar perrengues como o que eu tive. E talvez, se você cair numa entrevista dessa, se você cair numa verificação dessa, você pelo menos está preparado psicologicamente, com todas as informações, com tudo que você precisa para você também não ficar nervoso, não ficar nervosa, não gaguejar, não sofrer, porque às vezes essa parte psicológica pode fazer com que eles façam ainda mais perguntas, eles possam te incomodar mais, enfim, talvez não seja uma coisa que você precise passar. Bem, se você já teve problemas com imigração, se você já teve qualquer treta, lembre de comentar aqui. Se você tiver algum caso, algum perrengue, alguma coisa, comenta aqui para todo mundo saber, até para a gente poder se preparar. Se você precisar de ajuda para coisas relacionadas ao nomadismo digital, quiser evitar perrengues, quiser saber tudo o que você precisa de burocracia relacionada ao nomadismo digital, lembre que eu tenho o The Nomadic Club, meu clube para nômades digitais. Dá uma olhada na descrição aqui embaixo. Tem todas as informações que você precisa para entrar no clube ou para entrar na lista de espera, caso as inscrições não estejam abertas. E se você gostou desse vídeo, lembre de dar um like, lembre de compartilhar com seus amigos para que ele chegue para o máximo possível de pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.